Fala Homo Sapiens aqui, professor Francisco Anselmo, do canal Biologia no Cabeça, então trazendo mais um vídeo. Mas antes de tudo, já se inscreva no meu canal, se você é novo por aqui, já dá um joinha, já clica no sininho receber novos vídeos. E hoje então uma revisão cheia de dica para a prova de Biologia da URGS, vestibular 2020, quarto vídeo. Praticamente um resumão da biologia. Bom, vamos começar então aqui pela botânica. Vamos lá então. Aqui ó, classificação e filogenia. Classificação daqueles 4 principais grupos e seus aspectos filogenéticos. Os 4 primeiros, então, vamos lá. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. E aquela árvore filogenética, ela nada mais é do que ela mostra, e a pergunta é em relação ao que aquele ponto se refere, que pode ser plantas vasculares ou as avasculares sem vasos condutores, que no caso é só a briófita, as demais são vasculares. Das vasculares, nós temos gimnospermas e angiospermas, que são espermatófitas, as que desenvolvem semente. E dessas duas, nós temos a gimnosperma, que só tem sementes, sem fruto e sem flor, e as angiospermas com fruto e com flor. E a reprodução, então, das briófitas, a fase mais duradoura da briófita é a gametofítica, já das pteridófitas aqui, certo? Pteridófitas aqui, esporofítica. Gimnospermas, o único agente polinizador é o vento. Então, gimnospermas, agente polinizador é o vento. A pinha é praticamente o aparelho sexual, o órgão sexual, que tem masculino e feminino, e o pinhão ali é onde está o embrião, é uma semente. Aliás, um sementão. E a parte gostosa que a gente come é o endosperma. E aquele fiapinho lá no meio é o embrião. E já os angiospermas têm fruto, tem flor, né, e tudo o mais. Bom, em relação a folhas, frutos e raízes, esse terceiro aqui ó, vocês estão vendo. Então, a URGS, ela sempre pede estrutura de frutos, folhas e raízes, os tipos e os exemplos. Já da histologia vegetal, tem os tecidos condutores e outros. Os condutores, esse aqui que eu falo, que é o xilema e floema. Xilema é o vasos lenhosos, que é que conduz a seiva bruta. Floema, que é a seiva elaborada, L, que ó. E floema, vasos liberianos, a seiva elaborada, que é feita pelo processo da fotossíntese. E outros tecidos, ali tem parênquima que tem ar, para aquelas plantas que flutuam na água. Tem parênquima que tem água, que é aquelas plantas típicas de clima árido, semiárido. Monocotiledôneas, dicotiledôneas. Isso aqui eles adoram falar as diferenças, perguntar essas diferenças, que em relação à raiz, um é pivotante, outro é uma cabeleira. Reprodução, então a gametogênese, vez lá que outra aparece esse tipo de questão. Sistema de transporte d'água, que eu já falei, né, quando falei do outro, porque isso aqui é um tecido condutor, faz parte da histologia. E os hormônios vegetais, então, né, que tem a giberelina e o ácido abscísico, que eles têm atuação oposta, e a citocinina e o etileno, que também têm funções
oposta. Bom, vamos à zoologia. Então vamos ver o reino animal. Tá aqui, ó, dos invertebrados. A classificação deles, certo? Que exemplo, né, significa o quê? Artrópodes são abelhas, crustáceos, né, artrópodes, crustáceos, aracnídeos. Então, essa classificação geral. Mas, que vocês têm que saber, esse terceiro aqui, ó. Característica dos grupos. Porífero, tem poro, selenterados, né? Não tem sistema nervoso, tem um sistema nervoso difuso, aliás, é um sistema nervoso primitivo, ok? Que mais? Lados poríferos, coanócitos, que é aquela célula que tem um colarinho e um longo flagelo, que faz digestão, excreção e respiração, tudo mais, essa parte vital, certo? E tem que saber exemplos. As ostras, que são moluscos, lula, que é molusco, esponja do mar, que é porífero, é uma barata, que é um artrópode, uma aranha, um escorpião, que são aracnídeos, lá dos artrópodes, enquanto que a barata são insetos, ou hexápoda. Hexápoda é outro nome para artrópode. Não cai nessa. Ai, que é? Não, tem que estar ali, ó, na cabeça. Aqui, ó, artrópodes, insetos, eles perguntam muito. Sempre tem vez e outra essa questão dos vertebrados. Filogenia, que começa com os peixes, que tem aqueles agnatos lá paralelos aos peixes. Depois dos peixes vamos ter os anfíbios, os répteis, aves e mamíferos. Então, a fisiologia deles, em relação a uma fisiologia comparada, os tipos de circulação que eles têm, que é aberto no caso dos peixes, fechado, onde são répteis, aves e mamíferos, a respiração, a digestão deles, que nem eu falo, ó, aves, sistema digestório, tem que saber que tem estômago duplo, que é a moela, que é o proventrículo, a moela, é o mecânico proventrículo, é o estômago químico que produz enzimas. Dos répteis, saber as características, que nem aqui, ó, que nem esse, ó, as características dos grupos. Então tem que saber da pele, se o animal é ectodérmico, endodérmico, ou pecilotérmico, que é outro para ectodérmico, certo? Os anfíbios, tipo de respiração. Então, aqui, ó, tipo de respiração, ciclo vital. Então, quando eles são embriões, lá eles são girinos, a respiração é aquática, a respiração é branquial, afinal são animais exclusivamente aquáticos naquele momento da vida deles. Cresce, vira pulmonar, mas os pulmões são pequenos, tem pouca superfície de área para hematose, para troca gasosa, e aí pela pele, que é 98%. Dos peixes também, ossos cartilaginosos, também características fisiológicas que adaptam, né, aquele processo da osmose que acontece com as células dos animais, de acordo com a água, se for água marinha ou se for água doce, certo? Aí se inverte o processo. Cartilaginosos, que são os tubarões, arraias, tá aqui cartilaginoso, que eu posso dizer, tem ânus, tem, e o ósseo tem o quê? O ósseo tem cloaca. Ecologia. Bom, então aqui na ecologia, o último assuntinho foi impactos ambientais. Mas vamos um a um aqui, um resumaço. Habitat, onde mora, onde vive, por exemplo, na toca, na árvore, num lago, né? Nicho ecológico está relacionado
ao seu comportamento, no seu local, a nível trófico, ou seja, quem ele preda ou quem preda ele, cadeia alimentar, aquela relação dos níveis tróficos, que são os produtores, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, teia alimentar, aquela inter-relação das cadeias alimentares, ecossistemas, então, aqui são formados por populações, conjunto de vários indivíduos da mesma espécie, aí a comunidade, várias populações de espécies diferentes, e por aí vai. Essa teoriazinha barbadinha. A pessoal diz, sou professor, é fácil. Não, é que o troço é barbada, ok? Tem coisas que não é tão barbada, mas a gente tem o dever ético, profissional de facilitar as coisas. Pelo menos comigo é assim. Bom, relações ecológicas, tá? Então tem que ter na cabeça predatismo, parasitismo, sociedade, colônia, mutualismo, protocooperação, esses básicos, certo? Então, ecologia de populações, que nós vamos ter aquelas pirâmides ecológicas, então base larga e a ponta fina, países pobres com muitos jovens, e aqueles países mais ricos com poucos jovens e muito velhos. Então a base é estreita. Sempre lembrando que o que diminui a população é a taxa de mortalidade de emigração e o que aumenta a taxa de imigração e de natalidade. Ciclos biogeoquímicos, então aqui o último que pediram, nitrogênio, que tem os bactérias nitrificantes, bactérias desnitrificantes, pega nitrogênio do ar, da atmosfera, transforma em amônia, transforma, enfim, nitrato, depois em amônia, que aí aproveitam as raízes das plantas. Pirâmide ecológica, caiu biomassa. Biomassa é a única que pode ser invertido, ok? A outra única invertida é de números, quando tem muitos pulgões em uma única flor, único caso. Biomas brasileiros. De cada bioma do Brasil, é bom saber sobre o solo, tipo solo ácido lá dos cerrados, a vegetação, como na Caatinga são árvores esparsas e tortuosas, e saber localizar no mapa. Biomas aquáticos, que aconteceu há 2 vestibulares atrás, né, que eles perguntaram uma coisinha, então tem que saber sistema halótico, sistema límnico, né? Eles perguntaram a zona, aquela adal, abissal, aquelas zonas, tem que ter na cabeça. Então, efeito estufa causado pelos gases estufa, ou gases de efeito estufa, CO2 e metano, os principais, certo? Então, eles estão aquecendo o planeta, e nesse aquecimento, geleiras, pico de montanhas, cordilheiras, onde tem gelo, está tudo desaparecendo, ou seja, está literalmente derretendo. E é claro que a geleira, nos polos sul ou norte, isso vai aumentando o nível das águas, e claro que influi na temperatura do planeta, como eu falei, no regime das chuvas, e dá uma bagunça no clima do nosso planeta. E essas chuvas ácidas são os gases CO2 e NO2, NO3, uma coisa assim, que saem escapamento de automóveis, nada atuais, certo? Então esses carros antigos, esses automóveis, caminhões, essas
carroça que andam aí, eles colocam muito SO2, NO2 e fábricas nada ecologicamente legais, que vai formar ácido, porque esse SO2, NO3, ele vai reagir com o vapor d'água da atmosfera, vai formar literalmente ácido sulfúrico e nítrico. É claro, isso forma uma nuvem, e nessa nuvem, quando ela resolve chover, aí sim, literalmente chove ácido. Aí dá problema na agricultura, porque o troço é ácido, mata as plantas. Se é em recursos hídricos, mata as algas. Nas cidades provoca erosão de prédios e monumentos. Nas florestas também, enfim, tem enorme impacto ambiental. Tipos de lixos, aquele orgânico, o seco, tem coisa do seco que realmente dá para reciclar, outros já não dá para reciclar. Do próprio orgânico tem muita coisa boa que dá para se fazer, por exemplo, biocombustível, né? Aqui embaixo também fala os biocombustíveis e os impactos ambientais, enfim, né? Por poluição da água, poluição do solo. Então temos, como exemplo, poluição da água, a eutrofização, quando aumenta as algas por poluição, e isso tira todo o oxigênio que os demais seres, como os peixes, utilizam. E a magnificação trófica é quando poluentes de inseticidas, herbicidas, praguicidas, essas porcaria toda. A você que chegou até aqui, agradeço. Essa é a parte 4 final, e agora vai ter próximos vídeos, né? Vai ter os comentários de prova. Vou botar umas provas antigas para ver que a URGS, né, ele sempre mostra questões bem elaboradas, para ver se o pessoal está sabendo mesmo. E te aguardo nos outros vídeos, e fui!